você precisa entender de pessoas. Tem Esse gente é um que grande trabalha, problema. e tem gente que trabalha com vendas, trabalha no comércio e fala, meu Deus, trabalhei em um hospital, fala, olha, lidar com pessoas é difícil. Complicado. Claro, é um grande desafio. Mas mesmo que você não goste, não tenha paixão por pessoas, você precisa saber como elas funcionam para que você consiga exercer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, eu costumo falar sobre os 3 P's da comunicação. O primeiro P, pessoas. O segundo P, porrada. Porra. E o terceiro, política. Que normalmente as pessoas lidam com as pessoas ou na porrada ou na política. Porrada não precisa ser a porrada física. Mas se eu falar, pega pra mim, preciso falar de novo isso pra você, eu não estou tratando a pessoa bem. É um tipo de porrada. É um tipo de porrada, é uma agressão verbal, né? Ao passo que se você trata a pessoa pelo nome, se você demonstra que viu o que ela fez, você observa o trabalho dela, você valoriza o trabalho dela, ela já vai te tratar de outra maneira, ela se abre inclusive para ouvir aquilo que você tem a dizer. E como é que a gente melhora a nossa comunicação? Priorizando, privilegiando o verbal, que é essa comunicação aqui do rádio. Quando você fala, a outra pessoa entende o seu tom de voz, ela sabe se você está bravo, se você não está bravo. Você tem condição, e não precisa ser só no tete a tete, né? Pessoalmente, por telefone você consegue pelo tom de voz entender. Se a pessoa não entendeu, ela já fala na hora, Guilherme, não entendi. Ou o Guilherme, pela minha expressão, já vai saber, ixi, acho que o João não entendeu exatamente aquilo que eu queria. Aí o Guilherme automaticamente vai reforçar aquilo. Então, isso ajuda muito, optarmos pelo verbal. O verbal carrega uma série de coisas. Quando você vai dar um feedback para alguém, vai dar um retorno, ou vai dar uma notícia difícil, uma notícia triste, é importante que você tente fazer isso pessoalmente, conversando com a pessoa. A comunicação assertiva, o que é o assertivo? É você conseguir ser conclusivo. A outra pessoa entende exatamente o que você está falando. É aquela conversa que não tem curva, não tem rodeio. Você chega e fala, viu, o Daniel, sabe o que é, cara? Ainda estão acertando, né? Aí fala, meu filho, o que você está querendo falar? Daniel, eu queria que você me ajudasse na produção de um relatório. Então chega e fala que precisa que ajude na produção. Fica. E o que acontece? Você tocou num ponto importante da liderança. Imagina a liderança. Você tem outras pessoas. Se todo mundo ao vier falar com você, ficar com rodeios, como é que você vai tocar o seu dia? Né? E você tende a olhar para a pessoa que não é assertiva e falar, ixi, eu preciso de 10 minutos só para ele chegar no assunto que é o assunto realmente importante. Então existe um outro método também, que é de uma fonoaudióloga do Rio Grande do Sul, a Débora Brum, que ela fala do ser sucinto, né? O primeiro S é sucinto, quer dizer, eu tenho que ser breve naquilo que eu vou falar, bem curtinho, específico, tem que ter um foco naquilo que eu vou falar e relevante. Porque senão, o seu líder vai falar, lá vem o Daniel, vai contar a história da vida, para depois ele chegar naquilo que ele está querendo. Lá vem o Forrest Gump. Exatamente. Então, quando você é sucinto, específico e relevante, a sua liderança vai prestar atenção em você, porque fala, quando o Daniel vem, quando o Guilherme vem falar alguma coisa, é 1 minutinho e ele deixa claro o que ele precisa. Então, essa comunicação assertiva é a comunicação que as lideranças precisam desenvolver nas empresas, não só do líder para os comandados, mas os comandados também têm de saber colocar as suas reivindicações de maneira correta, para que consigam ser ouvidos. Né? Porque assim, às vezes você está casado com a pessoa e acha que a pessoa adivinha tudo, né? Essa não é a grande poxa, mas eu namoro há 5 anos, a pessoa sabe exatamente o número de roupa que eu visto. Só do olhar pode saber. Exatamente que canal de TV, que música eu gosto. Mas não é toda hora que a pessoa está com aquele manualzinho do Guilherme ou do Daniel e falou, opa, página 4, deixa eu ver o que ele quer. Não, ninguém vai fazer isso, não faz. Por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos, e eu a levo na escola, ela sai às 1h15. E às vezes nós estamos chegando perto da escola, ela deixa eu chegar com o carro ali para ela pegar a bolsa, a garrafa de água. E esses dias ela saiu e falou assim, não me busque hoje 1h15. E fechou a porta do carro. Aí eu falei, mas e agora? Eu busco 1h20. Claro que depois ela completou isso pelo WhatsApp e nós continuamos. Mas muitas vezes falta isso. Isso é a assertividade. Né? Exatamente o que você espera de mim. Ou se eu falar assim, eu preciso que você melhore esse relatório. O que é melhorar, Guilherme? Às vezes o Guilherme entregou de um jeito que ele entende que é o melhor. Mas aí eu poderia falar para o Guilherme, coloca o horário.
Faça uma descrição dos produtos, coloque valores. Opa, João, então faltou você ser mais assertivo, faltou você ser mais conclusivo, mais afirmativo daquilo que você queria. Empatia é você se colocar no lugar do outro, todo mundo sabe disso, mas se colocar no lugar do outro com as condições do outro. Porque quando você não se coloca na condição do outro, você fala assim, o Guilherme está reclamando à toa. Poxa vida, ele é um cara saudável, não deveria reclamar disso. Você já começa a dizer o porquê que aquele cara deveria ou não reclamar disso. Já vai criando aí adjetivos. Exatamente. Não sabe se ele o que ele está passando. Perfeito. E no caso das lideranças, depois de você fazer a observação, falar dos sentimentos, permitir que o outro também fale, você precisa da ação, que é aquela coisa assim, Guilherme, então tudo bem? Né? Isso é importante, isso é imprescindível, posso contar com a sua colaboração? Né? Você faz aquele chamado para que o Guilherme venha com você. Quando você fala isso, você engaja as pessoas. É uma comunicação positiva. Você foca naquilo que deve ser feito, não no problema. Então, se eu chegar e falar assim, pessoal, precisamos economizar mais. Economizar é uma solução, tá? É melhor eu falar, pessoal, precisamos economizar mais, do que eu falar assim, pessoal, precisamos evitar o desperdício. Desperdício é problema. Então, quando eu chego e falo, precisamos evitar o desperdício, todo mundo que me ouve vai falar assim, o cara está julgando que a gente está se desfazendo de matéria-prima aqui, que a gente perde tempo. Não, não sou assim não está tendo desperdício aqui não. Né? Ao passo que se você fala, pessoal, precisamos economizar, quem é que vai falar que economizar é ruim? Em casa, na vida? Ninguém. Então, é uma comunicação positiva, é uma comunicação melhor. Né? Então, todos precisamos desenvolver a comunicação todos os dias. Eu falava com o Guilherme aqui de uma analogia, de uma comparação com o futebol. O Messi nasceu com um dom invejável. Né? Talvez Maradona, Pelé saibam exatamente o que Messi tem. Mas Cristiano Ronaldo é um cara que, apesar de não ter nascido com a mesma genialidade do Messi, ele usou a técnica, o esforço, para chegar, o cuidado com o corpo, o foco e a disciplina, para chegar muito perto do Messi, conquistar muitas coisas tanto quanto o Messi. Então, está ao alcance de todo mundo, é questão de técnica, de treinar, para você conseguir desenvolver a sua comunicação. E é todos os dias, viu? Todos os dias. E-mail é muito importante para registrar, para documentar as conversas, né, nas empresas. Mas o e-mail é uma das maiores armadilhas da comunicação. Justamente porque o e-mail não tem todos os recursos da comunicação verbal que nós falávamos há pouco. O WhatsApp também, né? Tem muita confusão por conta disso. Você não sabe o tom que a pessoa está usando naquela escrita, né? Exatamente. Imagina eu chegar aqui, hoje é sexta, eu falar assim, pessoal, amanhã, sabadão, vou fazer um churrasco em casa. Daniel, Guilherme, vamos lá. Né? É uma coisa, vocês se sentiram convidados. Sim. Agora imagina eu escrever um e-mail, pessoal, vou fazer um churrasco sábado em casa, vão lá. Compareçam. Quem se sente convidado, né? Ou mesmo que... uma imposição. Exatamente. Ou assim, falou por falar, né? Falou por falar. Então, no e-mail, na mensagem, as empresas precisam se atentar a tudo isso para não serem mal interpretados, né? Os líderes. Imagina você mandar um e-mail para alguém ansioso e falar assim, Guilherme, amanhã eu preciso conversar com você. Por favor, 8 da manhã na minha sala. A pessoa não dorme. Não dorme. Eu sou assim. Né? Mas aí o que acontece? No dia seguinte, eu falo, Guilherme, então, o seu trabalho é tão bom que eu gostaria de compartilhar mais coisas com você, ver aí até que ponto você consegue abraçar novos desafios. O Guilherme vai sorrir, vai ficar feliz, mas ele fala, perdi uma noite de sono. Existe todo um significado, todo um propósito. Quando as pessoas que trabalham na empresa conseguem entender verdadeiramente o propósito da empresa, a razão pela qual ela existe, como é que ela encanta as pessoas, que esse encantamento começa dentro da empresa. Se você cuidar disso dentro da empresa, se torna automático as pessoas que trabalham na empresa replicar tudo aquilo fora. Né? Não que a empresa não vai ter de fazer publicidade, claro que vai ter, mas tem muitas que se esquecem de olhar para dentro. Né? Tem um provérbio chinês que fala o seguinte, antes de você querer mudar o mundo, dá 2 voltas na sua casa que você já vai ver um monte de coisa para arrumar. Não quer dizer que você não vai consertar o mundo, mas tem uma parte sua que você tem que fazer também. Faça primeiro. Conheça-te. Né? Primeiro, conheça você, os desafios, aí tudo vai fluir melhor. Então, as empresas que fazem isso conseguem ter menor rotatividade, que é um grande problema nas empresas hoje, o turnover. Né? Tem empresas que ficam o tempo todo. Esse turnover aí, ele impacta muito
um dinheiro na gestão de empresa, porque você vai gastar com treinamento, você vai gastar com recrutamento, você vai gastar com contratação, e isso está se tornando terrivelmente complicado. Exatamente. E aí a pessoa que está ali, que acabou de chegar, ela não sabe exatamente o que a empresa faz, ela não conhece o ambiente, né? Ela conhece um ou outro colega de trabalho, mas ela não conhece os clientes da empresa, e isso vai refletir na entrega. Que produto Sim. você entrega para o seu cliente, se dentro da empresa é desse jeito? Quando o cliente liga para a empresa, eu até tenho um exemplo aqui, eu atendi uma empresa multinacional, e o que acontecia nessa empresa? Quando o cliente ligava para perguntar sobre o produto dele, eles transferiam para um outro departamento, que era um laboratório. No laboratório, as pessoas trabalhavam ali com o microscópio na bancada. Então, a pessoa, para ela sair da bancada e atender o telefone, já era complicado. Mas ela não tinha treinamento nenhum para atender o telefone. Então, eu atendi e falava: alô, aqui é o departamento técnico, o que você está querendo saber? Não, olha, é o cliente. Não, o departamento X não mandou nada aqui para mim, então o cliente não tem que cobrar nada. Falava isso para o próprio cliente. Então a empresa não cuidava para que as coisas fluíssem de modo que o cliente não percebesse que ali dentro havia algo desajustado, que precisava disso. Então fomos lá, identificamos esse problema e trabalhamos exaustivamente, com muita prática, porque os workshops, os treinamentos tem que ter a parte teórica e tem que ter a parte prática, porque senão esquece. Tem a curva de esquecimento, no dia seguinte ninguém mais lembra de nada. Então nós temos de periodicamente visitar as empresas para ver se tudo está caminhando. Até os sonhos, né? Aproximadamente de 10 a 15 segundos após você acordar, se você não recuperar ali rapidamente a memória, segundo especialista, você esquece do sonho. Então se você aprende de modo lúdico, que desperta a sua emoção, quando despertou a sua emoção, quando chamou a sua atenção, vai gravando mais fácil. Por isso que a gente investe nesse aprendizado lúdico. Às vezes usar música, às vezes usar o teatro. Simular com as pessoas da empresa contribui muito para que todo mundo entenda o que tem que ser feito e periodicamente revisar isso. E isso não é feito assim, toda empresa tem sua cultura, Daniel, todo empresário tem o seu modo de trabalhar. Nós, a partir da comunicação, nós não mudamos isso, a empresa fica com a cara que ele quer que tenha, mas usamos as habilidades da comunicação para que todo o treinamento ali dentro, todo o tipo de relacionamento seja assertivo. Seja feito do modo como a cultura da empresa traçou, mas de um jeito que vai dar certo, não vai haver prejuízos. Sim. Sobre as barreiras da comunicação, por exemplo, você cruzou o braço, você já demonstra intransigência, o queixo para cima demonstra arrogância, né? Tem gente que chega e desaba na cadeira, não senta do jeito certinho na cadeira, então isso já demonstra desleixo. Então tem várias coisas, e o que é que ajuda? Dar o exemplo, fazer a comparação, então tem aquilo que ajuda e atrapalha, a gente pode desenvolver no próximo papo. Muito bem. E isso vai contribuir também para a gente fazer o nosso papel de rádio, que é prestar serviço à população. Esse é o nosso papel. Sem dúvida. E eu acredito que hoje teve muita gente aí que está aí maravilhado. Eu recebi um monte de WhatsApp já dando os parabéns pela entrevista e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Daniel, Guilherme, e peço a todos, cuidem da sua comunicação. A sua comunicação é a sua marca. Existe lá, Daniel. A marca do Daniel é a comunicação, é o jeito como o Daniel se comunica. O Guilherme, a mesma coisa, com os parentes, com os amigos, existe uma marca. Quando ele lembra do Daniel ou lembra do Guilherme, vem junto o modo como o Guilherme se coloca, se comunica, é afetivo com as pessoas e efetivo, né? Porque a comunicação tem que ser afetiva e efetiva, tem de nos levar a algum lugar.